Queridos irmãos, boa noite. Antes de iniciarmos o nosso culto, teremos o nosso momento de prelúdio. E nesse momento, então, nós contaremos com a participação das nossas irmãs, Ellen e Isabel, enquanto elas entoam uma música. Os irmãos têm a oportunidade, então, de orar ao Senhor, pedindo que aceite o nosso culto e tudo que será apresentado aqui hoje. Estamos aqui então para prestar culto ao Senhor, louvá-lo e em comunidade fazer isso. E é por isso que eu convido a todos a lermos agora um texto das Escrituras, no Salmo 72, versículos 18 e 19. E faremos essa leitura em conjunto, para destacar assim o aspecto congregacional do culto em que todos participam. Leamos todos juntos. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome
para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado porque esse é um momento de adoração. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para juntos adorarmos o Teu nome, prestando esse culto, orando, lendo a Tua palavra, escutando a mensagem do Senhor para os nossos corações, ofertando. Muito obrigado porque todos os momentos desse culto servem para nos unir e, unidos, nós adoramos o Senhor. Te adoramos porque reconhecemos que o Senhor é o Deus Criador e o Senhor é o Deus que cuida de nós. Muito obrigado porque dia após dia nós podemos ver o Teu cuidado. Mesmo quando nós caímos, mesmo quando enfrentamos os momentos difíceis, muito obrigado porque podemos desfrutar da Tua companhia, da Tua proteção, do Teu cuidado. A Ti, Senhor, nós queremos adorar por tudo isso que o Senhor faz, mas principalmente por tudo que o Senhor é. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus verdadeiro, Deus que cuida de nós, é o Deus criador, é o Deus que é tudo. E é por isso que nós estamos aqui para Te prestar culto nesta noite. Aceita, Senhor, o nosso culto e fazemos isso e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, convido a nossa equipe de cânticos a vir aqui à frente. E nessa hora nós vamos entoar um hino. O hino Trindade Santíssima está no nosso inário. Convido todos a se colocarem de pé. E, sob a liderança então da nossa equipe de louvor, nós vamos entoar este cântico. Deus onipotente.
deixaremos as Escrituras falarem ao nosso coração mais uma vez. E desta feita leremos o texto de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Apenas um versículo, mas perceba a profundidade dessa mensagem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Convido nosso irmão presbítero Carlos a fazer uma oração de perdão de pecados nesse momento. Deus vivo, Deus que é santo, santo, santo. Pai, nesta hora, nesta liturgia, esse momento reservado, Senhor, para suplicar que Teu Espírito Santo esquadrinhe, sonde os nossos corações. Mas já antecipamos que, Senhor Deus, com tristeza, somos sim pecadores. Porque se assim não confessarmos, ó Deus, Tua palavra diz que nós estamos, Senhor Deus, incoerentes com ela. Por isso, nesta hora, Senhor, nós clamamos, perdoa os nossos pecados. Mais do que isso, Senhor, coloque em nossos corações o ódio, o repúdio por tudo aquilo que ofende a presença do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, que habita em nós. Pai querido, é com tristeza que nós confessamos, mas também é com alegria que nós temos, Senhor Deus, nesta hora nós olhamos e evocamos o sangue do Teu Filho, Senhor Deus, vertido naquela cruz. É por este sangue que nós clamamos, Deus, purifica-nos, ó Deus, de todo pecado, para que este culto, ó Deus, ele seja verdadeiro, ele seja santo, ele seja agradável, e Teu nome verdadeiramente seja glorificado. Olhe para nós, Senhor Deus, não com a Tua ira, mas com a Tua misericórdia, e nos dá a graça do Teu perdão, pois é o clamor da Tua igreja diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. Novamente nós leremos um texto das Escrituras, mas agora eu gostaria de dar a oportunidade a vocês de lerem juntos esse texto. É o texto de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Agora a igreja lerá. Honre o Senhor. Existe a promessa do Senhor, que cuidará de nós. Convido a equipe de cânticos a vir aqui à frente. E, irmãos, enquanto a nossa equipe conduz a igreja no cântico, no primeiro cântico, nós teremos a oportunidade de entregarmos aqui à frente, no gasofilácio, os nossos dízimos e ofertas. E nós daremos também a oportunidade às crianças de trazerem aqui à frente e colocarem aqui em cima da mesa os seus cofrinhos. Nós temos buscado educar as nossas crianças de várias maneiras no cristianismo, ensinando a elas na escola dominical, no grupo familiar, as histórias de Gênesis, do Novo Testamento, é o currículo agora atual. Nós temos programações aos sábados, sempre buscando construindo nelas e colocando em seus corações todos os ensinamentos do Evangelho. E outra maneira didática que foi bolada aqui foi a questão dos cofrinhos. Então, elas têm juntado esse dinheirinho e hoje, então, elas têm a oportunidade de trazer aqui à frente também uma pequena quantia daquilo que elas juntaram, também como um gesto de adoração. Esse dinheiro será bem administrado também para a questão da ação social da igreja. E assim nós queremos pedir a Deus que nos dê a capacidade de administrar bem esses recursos para a honra e glória do Senhor. Então, enquanto a equipe canta a primeira música, os irmãos e as crianças poderão trazer aqui à frente os seus dízimos, suas ofertas e os cofrinhos. E quiserem, coloquem-se em pé para que nós cantemos juntos. Os meus lábios te louvam. Enquanto nós estaremos entoando esse cântico, você pode vir depositar aqui o seu envelope no gasofilácio.
Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Senhor, te louvamos com os nossos lábios, mas queremos também te louvar com os nossos corpos, porque o nosso corpo almeja, Senhor, pelo teu Santo Espírito como terra árida. Também queremos te louvar, ó Pai, com tudo que o Senhor nos deu, com as ofertas, Pai, com os dízimos, com as primícias da nossa renda, Pai, porque tudo vem de Ti e da Tua mão nós pegamos e devolvemos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela prosperidade que o Senhor tem dado a esta igreja. Obrigado, Senhor, pelos desafios que nós temos superado. Graças, Senhor, ao Teu Santo Espírito que tem colocado generosidade no coração dos irmãos. Senhor, que esta generosidade aumente a cada dia, para que possamos enfrentar novos desafios de engrandecer o Teu reino, fazer conhecido o Teu nome, glorificando a pessoa do Deus Trino, a quem nós amamos. Obrigado, Senhor, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, convido você a cantar a canção Ajuntamento. Graças a Deus, temos tido um refresco com relação à pandemia. Hoje nós podemos estar juntos como igreja. Tem lugares que ainda não têm essa condição. Já temos o alívio nas máscaras em ar livre e que vem os demais alívios, né? A normalidade. Esse é o que nós desejamos. E se ela não chegar, nossos lábios louvarão o nosso Deus acima de tudo. Cantemos ao nosso Deus. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores.
súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Ó Rei, santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. De paz, oi no meio, estes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Esse Deus bendito que nos ajuntou como um corpo, cujo cabeça é Cristo, também é digno e também é o grande Senhor das nossas vidas. Por isso, apesar de não haver nada que nós possamos fazer que o torne maior, nós o engrandecemos quando obedecemos os seus mandamentos ao adorá-lo, ao dizer que ele é grande. Cantemos ao nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. A igreja pode se assentar. Palavra com o pastor Arley. Alô, agora sim. Boa noite, igreja. É bom estar aqui com os irmãos, poder cultuar a Deus depois de um dia como o de hoje, abençoado e abençoador para povos, nações e terra. Pedimos a Deus que nos dê graça para continuar a louvá-lo, bendizê-lo, glorificar o seu nome. Nesse momento agora nós vamos parar alguns instantes para orar a Deus pelas pessoas que estão aí passando pela dificuldade da Covid. Temos tido notícias de muitas pessoas que ainda sofrem grandes sequelas. E nós temos uma vizinha minha que ela já está indo para o 4º mês de internada numa UTI. Ela estava para ter alta essa semana, o quadro se agravou. Gostaria de convidar aqui, o presbítero Ricardo, vamos orar por essas pessoas. Curve sua cabeça, querido. Não deixe de lembrar daqueles que você conhece, que já passou por situações parecidas. Pessoas que você conheça estejam aí passando por algumas sequelas. Não deixe de colocar essas pessoas diante de Deus. A grande é ainda a luta. Muito já se aliviou, mas grandes ainda são as dificuldades que temos que enfrentar. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. A igreja que te adora, a igreja que foi escolhida por ti mesmo, para ser povo, para ser filho. Senhor, obrigado pela reconciliação entre nós. E nós agora como igreja, Senhor, levantamos a nossa voz, clamando, Senhor, por aqueles que ainda estão com sintomas deste vírus que ainda está entre nós. Senhor, continua nos guardando, nos livrando de todo mal. Senhor, e também pedimos por aqueles que ainda sentem os efeitos desse vírus, Senhor. Nós rogamos por essas pessoas que aqui foram lembradas. Senhor, rogamos pelo nosso pastor, que também sente os efeitos desse vírus. Senhor, com a tua providência nós contamos, nós confiamos. Sabemos, Senhor, que tu és o dono das nossas vidas. Tu és aquele, Pai, que ouve as nossas orações, mas também age soberanamente, conforme o teu querer e a tua vontade. Por isso, Pai, a tua igreja se dobra diante da tua majestade e, confiados na tua palavra, nós clamamos a ti por essas pessoas. Senhor, continua livrando a tua igreja. Senhor, continua tirando, Pai, as dores, aliviando as dores das sequelas, dos problemas, Senhor, causados por esse vírus. Ó Deus, há sim, Senhor, as dores, há os problemas, mas há também, Senhor, a parte financeira e econômica que nós temos sentido por conta disso. Senhor, ajuda-nos a cada dia a viver com sabedoria.
Ajuda-nos, Senhor Jesus, que a nossa confiança não seja abalada no Senhor e que o nosso entendimento seja que o Senhor está tratando dos nossos corações, está cuidando da nossa saúde, nos guardando. Pai, ainda, Senhor Jesus, que nós venhamos a contrair esse vírus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua boa mão, pela Tua misericórdia. E fala agora aos nossos corações com a Tua palavra que já falou ao Teu servo. Ó Deus, que ela seja, nosso coração seja terra fértil e que a Tua palavra encontre essa terra e dê boa semente e possamos dar bons frutos para a Tua glória e no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom estar diante da palavra de Deus para ouvir o que Deus quer falar à igreja. Nós estamos chegando aí no final do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, versos 25 a 32. Abra a sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Interessante as questões que nós vamos ver aí. Eu não vou citar às vezes o versículo, mas você estando com a palavra aberta vai ser fácil de você localizar. E qualquer semelhança com a escola dominical não será mera coincidência, e sim pura jesuicidência naquilo que Deus tem a falar à igreja em relação aos propósitos dele para as nossas vidas. Meu querido, você tem facilidade de se irar? Silêncio. Eu só vi as cabeças assim, porque eu também. Quem não tem facilidade de se irar? Pisou no meu pé, vontade de, misericórdia. Quem não tem facilidade de se irar? Você já ouviu falar do prefixo per? Uma coisa foi feita, mas ela pode ser perfeita. Eu posso seguir alguém, mas eu posso perseguir alguém. Então o prefixo per, ele tem a ideia de ir através de chegar lá. Ou então, na química, melhor dizendo, é a ideia de completude. Não tem como você ir além do per na química. O dicionário Priberan diz o seguinte, quanto a pre, também originado do latim, exprime as ideias de ligar-se, de superlatividade, algo muito grande, imenso, tremendo. Isso seja no tempo ou no espaço. E ela não se liga por hífen. Por isso, o perdão é junto. Perdão vem de dar. Te dou. Quero que você tenha. E se eu perdoo, então eu perdoo completamente. Inteiramente. Você já precisou perdoar alguém? Também vi um monte de gente balançando a cabeça. Mas sabe por que a gente precisa perdoar alguém? Porque a gente se ira. Quer ver? Você já sentiu raiva de alguém? E não adianta fazer assim não, porque eu também vou fazer assim. Já sentiu raiva de alguém? De alguma coisa. Caiu cadeira no seu pé, você fica com raiva da cadeira. Que cadeira miserável, tinha que cair logo no meu pé. O irmão pisou no seu pé, você fica com raiva do irmão. Esse irmão não tinha outro pé para pisar, não. Você já sentiu raiva de alguém, querido? A gente está vivendo um tempo de um estopim muito curto. Qualquer coisinha o cara já quer partir para a ignorância. A gente viu aí recentemente, o camarada jogou o carro em cima da calçada para atropelar a amiga da nossa irmã Cristina, advogada. Qualquer briga no trânsito, o cara já quer pegar a arma, atirar, bater. O estupim está curto demais, a ira está um negócio assustador, a raiva está tomando conta das pessoas, e no trânsito a coisa é assustadora. E eu confesso aos irmãos que eu espero, à luz desse texto, e que esse texto nos ajude a dimensionar o tamanho da nossa ira, e a lidar com a amargura que a gente às vezes carrega e não sabe que está carregando, e a aprender com Paulo o que ele ensina sobre Jesus. Que a gente possa encontrar nessa passagem o caminho para uma vida com menos raiva, menos irado. Vamos ao texto. Diz assim,
A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 25 a 32. Senhor, nos ajude na leitura da Tua palavra, que ela fale ao nosso coração, fale ao Senhor, porque só de ler a Tua palavra, nós sabemos que o Senhor cala os corações. Que assim seja para a glória do nome de Jesus. Amém. Verso 25 diz, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos. Poxa, é meio que imperativo, né? E não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade de cada um, e assim transmita graça àqueles que o ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para que dia? O dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia. E bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, perdoando. Como também Deus em Cristo fez o quê? Nos perdoou, queridos. A gente vai pensar um pouquinho hoje sobre os valores de Jesus Cristo e nas lições que esses valores trazem ao nosso coração, porque eu creio que os valores de Jesus são lições que nos ensinam a viver melhor. Quantas pessoas com vida angustiada, atribulada, acabrunhada, cabisbaixo, sem saber para onde ir, o que fazer, como lidar com as pessoas, como viver as situações, as dificuldades e as circunstâncias que a vida lhe oferece. E às vezes a gente se vê nesses meandros, e às vezes a gente se vê para baixo, caído, cabisbaixo, sem saber se levantar, e não por enfermidade, mas por questões da vida e por não valorizar aquilo que a Bíblia ensina e por não prestar atenção naquilo que é o ensino de Jesus, e às vezes nós deixamos os valores de Jesus de lado. Abra no livro de Provérbios, capítulo 6, versos 16 a 19. Nesse livro nós encontramos 7 coisas que o Senhor detesta. Deus não gosta. Mas uma especificamente Ele abomina dessas 7. Verso 16 diz, estas 6 coisas o Senhor odeia, sim. 7, a 7ª a sua alma abomina. Quais são? Olhos altivos. Já viu falar de olho grande? Tem gente que não acredita nesse negócio não. Está aqui. Língua mentirosa. Irmão, crente mentiroso, eu vou falar um negócio para você, hein? Nós vamos ver isso aqui à luz do texto. Mãos que derramam sangue inocente. O coração que maquina pensamentos mal. Tem um cara que fica só assim, hoje eu vou pegar o Ronaldo, vou na esquina ali, ó. Testemunha falsa que respira mentiras. Olha a mentira de novo aqui. Para encerrar, olha o que Deus detesta, olha o que Deus abomina. O que semeia contenda entre irmãos. Eu não quero nem ver. Que Deus nos dê graça, tenha misericórdia de nós para não incorrermos nessa questão que Deus abomina, irmãos. Nesse contexto em particular, recebemos um claro aviso de Deus contra a falsidade. Tira a máscara, não adianta tentar ser falso, porque Deus está vendo. Isso nos leva a crer que temos um dever social, mais do que com a igreja, para com a sociedade, de falar a verdade sempre e a todo tempo. A começar pelas coisas simples, pelas conversas simples. Ao cumprir as promessas, os crentes, os cristãos, devem ser sinceros, queridos. Você pode procurar aí a raiz da palavra sinceridade, que você vai se espantar. Pois se não puder existir verdade naquele bate-papo comum que você tem com um amigo,
sua casa. Se não puder existir verdade, aí muito menos terá nos momentos em que a vida mais exigir, porque você já vai estar acostumado com a mentira. A verdade é o que deve adornar a vida cristã em todo o tempo. Haja vista que a falsidade é deveras condenada nas Escrituras. Vamos ver isso. Diz o texto de Levítico 19:11, não mentireis um ao outro. É mandamento. É lei. Colossenses 3:9, pensa que está lá no Velho Testamento, está aqui no Novo. Não minta para o seu irmão. Não minta para o outro. Querido, ao ser verdadeiro, nós evitamos o que o texto nos traz, que se semeie discórdia entre irmãos. Pode acreditar nisso. A mentira é muito mais danosa, causa muito mais dano no corpo e na igreja do que um assassinato. Pode acreditar nisso. Quem já viveu há algum tempo sabe o que eu estou falando. E aqui, como cidadãos do reino, cidadãos de Sião, falar a verdade é um ato que tem que estar intrínseco à sua vida e ao seu coração. Salmo 15, verso 2. A mentira é uma violação social, meus filhos. Pois a sociedade só existe através do princípio da confiança. Se você não confia nas pessoas, você não consegue conviver com elas, isso é fato. E você as deixa, você sai de lado, você passa longe. Mentir causa dano. A sociedade existe nesse fundamento, nesse princípio da verdade. Portanto, querido, Provérbios 13:5, o homem justo, ele odeia mentir, diz o texto. A regra comum é: faça aos outros como você gostaria que eles fizessem com você, não é? Se você não gosta que não faça com você, não faça com o outro, querido. Pois então, a verdade é o que todo homem deveria desejar, independente de ser cristão ou não. Mas como servos, nós não temos o direito de enganar o próximo de maneira nenhuma. Por isso, falar a verdade é essencial. Você ouviu isso hoje na escola dominical. Não adianta querer passar a mão, dizer, a Bíblia, não, o irmãozinho, não, querido, é isso aqui, ó, é verdade, pura verdade, nada mais do que a verdade. Isso é um fato, é uma realidade. Os efeitos danosos da mentira podem ser vistos. Vai lá ler Jeremias 9, 4, 5. Sabe, meu querido, a mentira é caminho certo para desmoralizar o caráter de qualquer um. O princípio estabelecido nesse texto que nós estamos lendo e que eu gostaria de pregar versículo por versículo, mas aí a gente ia se alongar, só ia acabar Efésios ano que vem. O princípio estabelecido nesse texto aplica-se especialmente a nós, aos cristãos. Não somos apenas membros de Cristo, mas um do outro. Ou seja, se eu menti, você mentiu. Olha que coisa. Estou causando dano à igreja. Por isso, sejamos cuidadosos com a verdade. Veja Tiago 1, 26. Se alguém parece religioso, e aqui o texto diz parece, e não reprime a sua língua, a religião desse homem é o quê? Vã, sem significado nenhum. Que a nossa oração seja como a do salmista, Salmo 119, 29. Afasta de mim, Senhor, o caminho da mentira. Não deixe eu trilhar esse caminho. E todo cristão deve sempre se lembrar que o diabo é o quê? Isso mesmo, o pai da mentira. Apocalipse 22, 15. Nos versos 26 e 27 da nossa leitura, nós somos ensinados a não permitir que as irritações da vida se tornem ocasiões para nós pecarmos. E que não devemos cultivar raiva e muito menos dar espaços a Satanás para um mau temperamento tomar conta da nossa vida. E esse mau temperamento é o que pode abrir o coração para que paixões de ódio e vingança se misturem com malícia. Está no texto, querido, não estou inventando nada aqui não. Como tem gente maliciosa. E se isso tomar conta, pode ter certeza, vai se transformar em pecado. Amor e ódio são emoções sublimes, pode ter certeza disso. Mas elas transformam a vida. E às vezes mesmo aquela pessoa que leva uma vida monótona.
E essas atividades de amor e ódio, elas podem levar-nos à questão de viver de maneira vibrante, equilibrada e alegre. Agora, entre amor e ódio, o que vai prevalecer é aquele que você deixar melhor dominar você. O que mais domina o seu coração? O que é mais forte no seu coração? O que fala mais alto no seu coração? Amor ou ódio? O mesmo acontece com a ira. Sob a inspiração de uma natureza sagrada, ela pode brilhar com um poder maravilhoso contra a iniquidade e contra a mentira. Sei e creio que você também sabe que é fácil pecar quando a gente está com raiva, é ou não é? E que é difícil ficar irado e não pecar. Ah, meu irmão, quando eu estou irado, misericórdia. E não deixa eu ter razão, não. A ira, queridos, não pode surgir no coração de maneira imprudente, não. Se você ficar irado todo instante, você deve suspeitar do perigo que isso representa para a sua vida, principalmente para a sua vida espiritual. Diz o texto claramente: irai-vos, mas não pequeis. Não pequeis. Acredite, meu querido, nós somos diretamente afetados pelas descargas de ira que nós emitimos contra qualquer um. Você é afetado por isso também. Seja essa descarga perversa ou não. Diz o texto: não se ponha o sol sobre a sua ira. A ira pode surgir facilmente nos lábios de um homem bom, mas apenas repousa, dorme, cria vingança nos seios do tolo. Eclesiastes 7:9. Existe um limite até para a ira justa. Você pode se irar de maneira justa. É preciso se irar rotineiramente contra o pecado. Você se ira contra o pecado, meu querido. Mas nós não devemos carregar nossa raiva contra um irmão no dia seguinte. É isso que o texto nos orienta. Não devemos nutrir ressentimento ou manter irritado o nosso coração. Assim deve ser para que o ódio não se transforme em vingança. Sabe por quê? Satanás se aproveita da situação e pode usar a nossa ira para causar-nos e causar aos outros uma grande mágoa. A ira, se acalentada, fornece um motivo para que você ceda às más ações. Pode acreditar, o diabo gosta de ver o coração que acomoda ressentimento. No entanto, embora ele seja o Deus desse mundo e possa se encarnar nos desejos da carne, no cobiçar dos olhos e no orgulho da vida, ele não tem poder para entrar no seu coração, meu irmão. Exceto com a vontade ou com a sua permissão. Então, meu querido, não permita que seu coração, que é templo do Espírito Santo, seja aberto a irar-se facilmente. E nos momentos de ira santa, atente às sugestões intrusas do maligno. O conselho do apóstolo é bem calculado para promover paz no seu, no meu, no nosso coração, no coração do homem de fé. Que tenhamos cuidado para que a nossa ira não seja sem causa, sem medida ou sem justiça. No verso 28, nós encontramos igualmente um aviso contra o roubo. Cristão que rouba, misericórdia. É um apelo claro para que o nosso trabalho seja configurado de maneira honesta. Pode parecer estranho que tal advertência seja dirigida aos crentes, mas não é. Porém, o significado maior é um alerta contra a desonestidade. O ato de furtar nasce do egoísmo do coração. É uma violação do amor ao próximo. O homem que não faz o bem é a prova de que o mundo pode dominar o coração com ações desonestas. Lembre-se, Deus é o nosso Senhor, o nosso patrão, o dono de tudo. 1 Tessalonicenses 4:11. E o Evangelho não proíbe o ganho honesto, pelo contrário, motiva e incentiva. Agora, o viver na ociosidade é completamente inconsistente com a vida cristã e cheia de perigos.
A ociosidade conduz à pobreza, diz o Provérbios, e leva o homem a querer mais do que pensa. E em muitos casos eles usam recursos ilegais para suprir suas necessidades. Assim Paulo viu em Tessalônica, lá haviam pessoas que não trabalhavam e ainda viviam de se meter na vida alheia, eram fofoqueiros. 2 Tessalonicenses 3:11. O cristianismo não encoraja o pensamento de alguns monges que se enclausuram para fugir da vida que exige trabalho. Desde o Éden, nós somos projetados para um mundo ocupado. Não podemos roubar, muito menos o Senhor. A sua oferta, querida, trazida aqui no altar, a sua oferta alçada, a sua esmola, deve ser feita com sentimento de justiça. Caso contrário, ela não vai surtir o efeito prático a que se propõe. Qual é o efeito prático, diz o texto, para que tenha você para dar? É o texto que fala isso. Você trabalha de maneira honesta para ter, para dar. Que maravilha. Dar não é dar a qualquer um, diz o texto, dar a quem precisa. Um dos valores de Cristo é que não devemos acumular riqueza para o nosso próprio prazer, mas para suprir a necessidade dos outros. Provérbios 21:26, o justo dá e não poupa. O homem justo é feliz e produz boas obras. Veja o verso 29, as lições continuam. Aqui temos uma sobre o uso da língua. Ô, meu irmão, se a gente pudesse cortar a língua, tem hora, eu vou falar a verdade, né? Ô, instrumentozinho do cão, às vezes. Um coração corrupto não pode fazer o bem, sabe por quê? Mateus 15:19, a parte A. Do coração procedem os maus pensamentos. E é assim que a língua, diz o texto de Tiago 3,6, contamina todo o corpo e incendeia o curso da natureza má. Mateus 12:34, parte B, da abundância do coração fala a boca. A boca fala daquilo que o coração está cheio. A fala corrompida tem o poder de destruição. A morte e a vida estão no poder da língua, diz o texto de Provérbios 18:21. A palavra dita, meus queridos, é qual flecha que deixa o arco. Nada vai conseguir mudar os danos causados ao seu alvo. Nada. Apenas Deus pode curar essa ferida. É por isso que o sábio recomenda que não devemos lançar nossas pérolas aos porcos. Mateus 7,6. Nem falar aos ouvidos de um tolo que despreza a sabedoria, Provérbios 23:9. No verso 30, percebemos como o pecado e a ingratidão entristece o Espírito Santo de Deus. O apóstolo traz à tona as consequências do discurso corrupto em um cristão e diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Isso implica em magoar a terceira pessoa da Trindade, não é uma coisa qualquer, meu querido. Você está magoando a terceira pessoa da Trindade. Isso te mostra também que o Espírito Santo é suscetível à tristeza e à afronta que nós fazemos a Ele. Quando consideramos que é Ele quem opera em nós todo o pensamento puro, todo o desejo santo, todo o sentimento digno, e é que a nossa conduta indigna se manifesta em sua verdadeira luz, como tristeza, isso entristece o Espírito Santo. Seu amor é ferido e sua santidade é ofendida. E aí, meu querido, o Espírito Santo reiterar as manifestações da sua presença. Eu peço que considere essa exortação bem no fundo do seu coração, como que isso seja essencial para a sua vida, para a vida cristã. E aqui nós entramos no primeiro valor do ensino de Paulo, baseado em Jesus Cristo: não se deixe dominar pela ira. Guardou? Não se deixe dominar pela ira. Eu vou só repetir: não se deixe dominar pela ira. O apóstolo não apela para os nossos medos, como se o Espírito nos deixasse, não. Mas para a nossa gratidão, pois qualquer discurso ou ação corrupta da nossa mente
ou da nossa parte vai ferir o coração do nosso melhor amigo. Não tem ninguém com uma amizade mais profunda para com a sua vida do que o Espírito Santo de Deus. O Espírito não vai deixar você, meu querido. Nós não estamos mais no Velho Testamento, visto que o selo citado aí no texto é mencionado como um ato passado. Vocês foram selados. A segurança do Espírito Santo habitar em nossos corações vai além da morte, além do dia da redenção. O apóstolo considera o dia da morte como o dia em que a redenção acontecerá no reencontro de corpo e alma em sua incorruptibilidade. No verso 31, recebemos uma ordem para afastar todos os temperamentos ruins que brotam no nosso coração, e no nosso coração irado às vezes. Quem nunca se irou? Quem nunca se irou? Agora veja as observações do texto, e eu não vou citar todas, porque senão eu vou ficar pregando aqui a noite toda. Eu vou falar daquilo que ele mais ressalta no texto, que é um sentimento tal como o sentimento de amargura. Coração amargurado, alma amargurada. Sentimentos tais como a amargura, queridos, nos direciona para um comportamento azedo, irritável e melancólico às vezes. Esses sentimentos colocam o homem numa atitude de completa falta de consideração para com as pessoas. Você não está nem aí. Você dá vazão à ira e sai atropelando um e qualquer um. Seus efeitos nos tiram do conforto, aumenta o ódio cada vez mais e acaba para sempre com a capacidade que temos de influenciar as pessoas para o bem. Amargura nada mais é que a manifestação de um ser irado, onde uma vez instalada no coração tira paz. Amargura é uma calamidade mental que causa confusão, é uma espada que não consegue não ferir. Sabe aquele soldado incomodado com a espada na mão? Às vezes ele fere até o amigo. Amargura é isso, meu querido. Coisa totalmente pecaminosa. Em geral é acompanhada de muito ódio. E não pela desonra feita a Deus. Esse tipo de ira nos desaprova na adoração e devem ser evitados. Mas simplesmente porque a palavra de Deus proíbe a nossa atitude de ira por um coração amargurado. É uma espada pronta para fazer o mal e às vezes até com o nosso próximo. Isso tudo é completa manifestação da ira pecaminosa que nasce da falta de amor, de mal entendidos, de um coração orgulhoso. Às vezes, não, eu sou assim mesmo. Nasci assim e vou morrer assim. Vai ficar ferrado assim também. Querido, você precisa prestar atenção, até na ira santa. Até quando se irá, e você entender que isso é uma ira santa. Porque a ira santa é perfeitamente lícita, é só você vir e olhar o verso 26. Mas irar-se por qualquer coisa é um ato de pecado. Em geral, toda ira vem acompanhada de muito ódio. E não pela desonra feita a Deus, esse tipo de desonra nos desaprova. Mas simplesmente porque a palavra de Deus proíbe isso. Colossenses 3:8. E mais em Provérbios 14, 17 a 19, não precisa colocar aí, você vai ver que tal atitude perturba a mente e o corpo. Você não fica só com a mente atribulada, não. O seu corpo sente os efeitos disso. Isso é uma tolice e é pecado. E que isso também pode te levar à ruína, querido. E não é uma ruína de agora, não. É uma ruína eterna. Irar-se sem motivo santo nada mais é que o grito conflitante de uma alma aflita e é uma afronta ao amor do Pai. Meus irmãos, a ira pecaminosa é totalmente inconsistente com a caminhada digna da vocação para a qual nós somos chamados. Veja o versículo 1 do capítulo 4. No verso 32, encontramos como deve ser o temperamento do cristão em meio às circunstâncias difíceis da vida. Isso implica em ser benevolente e perdoador. Assim deve ser o nosso princípio de vida, e aí onde a amargura tentar entrar, a bondade vai prevalecer.
Em vez de você deixar a ira te dominar, seu coração vai se encher de ternura e de afeto. Em vez de cultivar uma mente maliciosa, o que vai dominar os seus pensamentos é a atitude amorosa de um perdão sincero, amoroso. O cristão deve viver no desejo de amar o próximo, como diz Timóteo, na carta a Timóteo, capítulo 2, verso 1. E se regozijar com a prosperidade do outro. O camarada viu, rapaz, agora ganhou um emprego, passou no concurso, o olho, misericórdia. Parabéns, meu irmão, estou feliz com a sua conquista, parabéns pela sua vitória, que Deus te abençoe e te dê muito mais. E aí o dízimo também aumenta. O cara fica com inveja, meu irmão. Não deixe a ira dominar o seu coração. Não permita que isso aconteça. Amor ao próximo deve ser a atitude constante da vida cristã. E ainda, para que nós ganhamos muito? Para que temos o melhor emprego? Para que Deus nos dá um bom concurso? Para que Deus nos dá um bom salário? O texto é claro, querido, para ajudar os necessitados. 1 João 3, 17 e 18. Motivos para fazer o bem não nos falta. Ademais, o ensino de Jesus é fazer o bem sem esperar nada em troca. Veja Lucas 6, 35. Eu vou dar ali, mas eu quero ganhar aqui. Não é assim. Na vida cristã não funciona desse jeito. Devemos estar prontos o tempo todo para aliviar as dores, remover as misérias, ajudar o próximo, orar por eles e com eles e exercer a misericórdia. Isso era um dever cristão, dever nosso. Lucas 6,36 nos diz isso. Devemos seguir o exemplo de Cristo. Jesus é rico em graça e as suas misericórdias não têm fim. Elas andam juntas com o seu perdão sobre as mazelas rotineiras das nossas vidas. Exercer o perdão, como no verso 32, não deve ser uma exceção, mas algo puramente natural. Como nos diz a carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 13, perdoando-vos uns aos outros, assim como também Deus em Cristo vos perdoou. Segundo o aspecto dos valores de Cristo, não se deixe dominar por raízes de amargura. Não se deixe dominar pelas raízes de amarguras. Perdoar é um dever do cristão. Jesus deu exemplos repetidas vezes de como agir assim. Mateus 6,14. O perdão dedicado a nossos irmãos deve fazer parte da nossa rotina de oração diária. O motivo ou a medida do nosso perdão deve ser do tamanho do perdão de Deus, do próprio Deus, do perdão que Ele nos deu. Deus fez isso por nós através de Jesus Cristo. Os crentes são perdoados em Cristo no exato momento da sua conversão. O perdão de Deus é maravilhoso e Deus nunca nos condenará, nem lembrará dos nossos pecados. Assim é o amor de Deus. Quando olhamos para o contexto dessa perícope, do verso 25 ao 32, a gente vê que nos versículos anteriores, e nós pregamos isso aqui da vez passada, Paulo exortou aos Efésios a deixar o velho homem e a se vestir do novo homem. Ele dá ênfase para que isso se torne uma prática constante na vida do cristão. É literalmente deixar as coisas velhas e se vestir das novas. Isso não envolve esquecimento. Perdi a memória. Não. Mas mudança de atitude, sim. O fato é que devemos renunciar às coisas que não condizem com a vida cristã e que infelizmente encontramos com bastante frequência na vida de cristãos nominais. Eu sou cristão porque eu acredito em Deus. Eu acredito em Cristo. Essas questões são fáceis de serem identificadas, porém difíceis de serem deixadas de lado. Mas caso você se identifique com algum erro corriqueiro que você cometa, eu te convido a pensar seriamente em mudar o seu discurso mentiroso sobre você mesmo. Mentir a si mesmo é um dos pecados mais comuns na seara dos santos. Está tudo bem, meu irmão? Está assim. Está pegando fogo. O circo está caindo. O barraco vai cair amanhã. Está tudo bem. Claramente para ele mesmo. Os que caminham sem Deus, desde a antiguidade, vivem dessa prática. E a gente entra no mesmo discurso. E o pior acontece quando a mentira sai de si e contamina o seu próximo. Homens em todos os lugares enganam e são enganados por seus semelhantes. Irmãos, a mentira destrói. Elas são cheias de egoísmo e imoralidade. O
cristão tem que condenar a mentira, porque Provérbios 12, 22 nos traz à tona: lábios mentirosos são uma abominação ao Senhor. Os mentirosos terão a sua parte no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 21, 8. O cristianismo é antagônico a toda falsidade existencial. E para que eu não me perca na vaidade e me deixe levar pela ganância, eu devo me afastar literalmente da ira pecaminosa. Eu diria que a ira é a expressão de uma mente no seu pior estado emocional. Já pensou nisso? Veja que, em geral, uma pessoa irada está fora de si, e aí as raízes de amargura tomam conta. Assim, ela vive de erro em erro. E, queridos, coração irado por demais, pode ter certeza, isso é pecado. E pecado é um crime contra a santidade de Deus, entristece o Espírito Santo, e não caia do erro de confundir a ira pecaminosa com o se irar de forma justa. O próprio Cristo encarou e condenou a atitude dos judeus com ira. Marcos 3, 5. Às vezes a indignação com as coisas de Deus toma conta das palavras que nós proferimos, que os nossos lábios pronunciam. Isso acontece porque quanto mais forte for o amor pelo que é certo, mais forte será a minha indignação por aquilo que é errado. Daí a ordem: não se ponha o sol sobre a sua ira. A ira não pode dominar a sua mente, mesmo que ela seja a ira santa, porque ela faz mal à sua alma, causa tanto dano quanto o fogo que queima a pele. Já foi queimado? Deus, em cuja natureza não existe fúria, não nos criou para que vivêssemos irados ou com raiva. Não a leve para a sua cama, por graça, ou ela vai atrapalhar o seu sono e certamente vai gerar em seu coração pensamentos de ódio e vingança. Eclesiastes 7, 9. A raiva repousa no seio dos tolos. Só estou repetindo o que já disse. Tenha cuidado com a ira pecaminosa. Uma pessoa irada é apenas um estopim que o diabo precisa para ter livre acesso à sua mente e te usar com um fim maligno. Criar amargura no seu coração. Isso vai causar mais sofrimento ainda. Olha para a história, meu querido. Já leu um pouquinho de história? Veja, quase que por regra, os assassinatos, as atitudes ruins, as guerras são fruto de uma mente irada. São atos de uma alma que se deixa dominar pela raiva. Você vai entrar na mesma? O verso 27 diz: não dê lugar ao diabo. O crente está achando que o diabo é qualquer um, dá bobeira para ele só. Não dê lugar. Por que está essa observação aqui, meu irmão? Não dê lugar ao diabo. Com isso eu quero dizer que podemos impedir as suas ações. Ele não pode entrar na sua mente sem o seu consentimento, então não consinta isso. Existem muitos se justificando no erro dos outros. Se fulano fez, eu também posso fazer. Já vi crente falar isso. Mas aquele lá faz. Para o crente, isso não funciona. Na vida cristã não é assim. Veja o verso 28, aquele que furtava. Você podia ter feito isso antes, queridos. Agora não mais. O vendedor que altera pesos e medidas, ele rouba. O servo que não desenvolve bem a atividade pela qual ele é pago, ele é um ladrão. E eu já pedi misericórdia a Deus por isso. O motorista que prolonga a corrida além do tempo necessário para obter lucro é ladrão. Os governantes que taxam o povo exacerbadamente, o corrupto que tira do povo o básico da sua sobrevivência, são ladrões. Eu não tenho problema de sair na mídia, não, meu cara. Daqui a pouco vão chamar eu, igual fizeram com o pastor lá de Minas, né? Para isso a gente só tem uma resposta, e uma só: aquele que roubou, não roube mais. Roubar é um ato tão repugnante quanto a mentira. Qualquer um que tira do outro o seu devido direito é um ladrão. Seja fiel no pouco, diz o texto, e é isso mesmo, no muito te colocarei. Chegamos ao que penso ser outra belíssima lição desse contexto, um valor essencial da vida de Cristo.
Aprenda com Jesus a exercer o domínio próprio. Está no texto, pastor? Eu acho que está. Aprenda com Jesus a exercer o domínio próprio, ou seja, seja um cristão honesto. Não precisa mais do que isso. Não precisa. Todo o ensino de Paulo é aprendido do próprio Mestre, do próprio Jesus. Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. No verso 29, o texto segue com conselhos práticos para a vida. Não permita que nenhuma palavra corrupta saia da sua boca. Alguns textos dizem palavra torpe. O discurso secular que trata as coisas sagradas com zombaria, queridos, é um discurso imundo e corrupto. Mas o sermão pregado aqui de forma egoísta, que quer sugar os irmãos, que convence o homem que ele é capaz de alguma coisa e o torna senhor dos seus atos, apenas para satisfação pessoal, esse sermão é sujo e desonesto também. E ele é desonesto com as Escrituras, a fala maldosa, o bate-papo que tenta minar a mente ou prejudicar os interesses e a reputação das pessoas. É cruel, é injusto com a verdade. No tempo em que vivemos, até mesmo o papo cheio de sensualidade, maldosa, que busca despertar paixões infames, que poluem a mente e a pureza do amor simples e afetuoso, são questões nefastas e imundas e a gente tem que deixar isso de lado. E meus irmãos, não confunda a palavra torpe apenas com palavrões. Não. Veja bem, toda linguagem maliciosa, toda fofoca, toda palavra que agride o seu semelhante, toda frase dita que não edifica a pessoa, e cá para nós, infelizmente elas são às vezes abundante no nosso meio. Todas as falas da boca dos homens que contaminam o ambiente no qual vivemos são elementos nocivos aos ouvidos e que prejudicam a saúde moral e espiritual de todos os irmãos. Tudo isso de fato é muito podre. E a gente tem que andar longe disso. É esse o alerta de Paulo nesse contexto. A boca daquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus segue o conselho do justo e não entristece o Espírito Santo de Deus. Meus queridos, que nossas atitudes sejam como as que que não sejam como a que vai tirar a alegria do Espírito Santo. Que as nossas atitudes possam alegrar a Deus, dar prazer em Deus, dar satisfação em Deus, e nós sermos a sua morada. Que não tenhamos atitudes que entristeçam o Espírito Santo. E sabe por que Paulo dá ênfase a essa particularidade? É porque nós somos selados até o dia da redenção. Lá nós seremos redimidos de todos os males. Esse dia será de fato um dia abençoado. É o Espírito Santo que nos garante isso. Temos que admitir que entristecer o Espírito Santo é uma atitude de completa ingratidão. E ademais devemos deixar de lado nossas condutas maliciosas e maldosas. Olha o texto: que toda amargura e ira e maldade sejam afastadas de ti com toda malícia. Um coração malicioso consegue apenas gerar vidas amargas. Eu poderia afirmar que a malícia é que acende a ira no coração. Eu creio ser preciso muita oração para eliminar toda a malícia do nosso coração. E eu pedi muita misericórdia a Deus para pregar isso aqui. Para que apenas a atitude de amor ao próximo prevaleça nas nossas vidas. É por isso que também precisamos ser bem precavidos quanto a tudo que se tem no mundo ou na igreja. Em geral, as coisas que surgem fora do cristianismo, fora da vida cristã, fazem um antagonismo direto à vida cristã, à vida do crente. Todo erro, toda falha cometida são atos anticristo. Não caia nessa. Em contraproposta, o bem que fazemos, o amor que nutrimos e nós demonstramos, as atitudes em prol do nosso próximo, fazem parte do ser cristão. E diferente do que muitos pensam, a vida cristã não é uma negação, pelo contrário, sua essência é de bondade e de amor. Seja gentil com o outro,
Tem hora que dá vontade de matar. Mas a Bíblia recomenda, seja gentil com o outro. O cristianismo exige que você mantenha uma conduta amável e atenciosa para com todas as pessoas. O amor, queridos, 1 Coríntios 13, já leu? A carta do amor. Diz o texto, o amor não se comporta de maneira imprópria. O amor estabelecido no seio da igreja é compassivo. Paulo fala aqui do coração terno, do coração afável. Vivemos numa sociedade que sofre terrivelmente de forma física, mental, moral e social. Tristezas e provações existem em todas as esferas da sociedade. Oxalá Deus nos dê a oportunidade de termos compaixão para com todos os homens. Saiba, meu querido, que o amor no qual nós somos estabelecidos é um amor perdoador. Nosso dever é perdoar sempre. O mandamento é perdoar um ao outro assim como Deus, por amor de Cristo, te perdoou. E aqui eu concluo. Se você não acredita no perdão, se você não acredita no perdão, você não acredita em Deus. Saiu do forno isso hoje. Se você não acredita no perdão, você não acredita em Deus. Cedo ou tarde, eu e você vamos nos encontrar com pessoas que nos ofenderam, com pessoas que nos fizeram mal, com pessoas que tentaram nos prejudicar, que tentaram minar nossos interesses ou até mesmo a nossa reputação. Já. Daí os conselhos do apóstolo quanto à ira e as raízes de amargura. Ser cristão exige que cada um busque a paz. Você busca a paz, meu irmão? Ser cristão é a ideia de que você não pode nunca ser uma pessoa vingativa e que tenha sempre no coração o desejo de perdoar, perdoando um ao outro. Fazemos isso porque Deus primeiro nos perdoou. Irmãos, Deus trabalha através de várias maneiras, mas é somente através de Cristo que Ele te perdoa. Não é porque eu estou falando aqui, não. Somente através de Cristo. Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Que o perdão de Deus dado aos cristãos seja uma regra para as nossas vidas. Quantas vezes, Mateus 18, lembra disso, Kleber, hoje? Quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu vou perdoá-lo? Por isso que eu falei que não é mera coincidência. Até 7 vezes. Essa foi a pergunta de Pedro para Cristo. E qual foi a resposta, meus queridos? Disse Jesus, não te digo apenas 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, a ideia do texto é de infinitude. A sua obrigação, o seu dever, o meu dever como cristão é perdoar sempre. Mas foi grave. Perdão. Não tem jeito. Perdão. O cara matou. Perdoa. O cara é o diabo em pessoa. Perdoa. Misericórdia. Mas é a orientação de Jesus. Irmãos, Deus é amor. E às vezes a gente não entende a essência do amor. Procure se tornar como Deus em amor. Seu amor, irmãos, o amor de Deus, ele é desinteressado. Ele é compassivo. Ele é perdoador. Ele é ilimitado e sempre atuante a todo momento. Este é o perdão a ser apontado por Deus para as nossas vidas. Portanto, não se deixe dominar pela ira. Não podemos nos tornar como Deus em sabedoria. Jamais. Jamais vamos nos tornar como Deus em poder, em soberania. Mas podemos amar como Ele amou. Isso nós podemos. Segundo, não se deixe dominar pelas raízes de amargura. Quem ama, habita em Deus e Deus nele. O amor é abnegado. O amor cristão é assim. O amor que o cristianismo precisa mostrar é isso. Precisamos exemplificar em Cristo o amor que Ele nos deu. Ele nos amou e Ele se entregou por nós. Deus amou tanto a humanidade que sacrificou o seu Filho. Qual é o seu sacrifício?
E Ele fez isso com graça, sem aflição de alma e por amor. E meu querido, aprenda com Jesus a exercer o domínio próprio. Sede meus imitadores, disse Paulo. Certamente Paulo falou a verdade aos Efésios para refrescar a mente deles, a língua e o coração, para não ofenderem ninguém. O propósito e efeito desse discurso de Paulo é que possamos ministrar graça aos ouvintes. A sua palavra é uma palavra de graça. Você quando fala abençoa, você quando fala edifica, você quando fala oferece, ou você quando fala mostra ira. Que Deus tenha misericórdia. Veja que o discurso deve ser sempre temperado com graça, para que possamos, com a sabedoria de Jesus, responder a todo homem que se irá contra nós. E que Deus nos dê graça, para que nossa resposta seja a que traz ao coração o desejo de sempre perdoar. Colossenses 4:6. E uma vez perdoados, seguir a paz com todos os homens. Os ensinos de Jesus são práticos, claros, e os valores de Cristo devem nortear as nossas vidas. Eles, somente os valores de Jesus, é que vai nos permitir ter paz com todos os homens. E esse ensino é um ensino que tira de nós toda ira, toda amargura de coração. Curve sua cabeça. Pastor Edilson, por favor. Vamos orar, meu querido. Para que se algum resquício disso ainda habite o seu coração, e hoje você tenha entendido que isso não deve mais fazer parte da sua vida. Vamos agradecer a Deus e vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Queridos, dentre tudo isso que nós ouvimos na pregação de hoje, nesse momento nós passaremos a celebração da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um sacramento instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que nos faz lembrar por que Ele veio, por que Ele sofreu, por que Ele morreu. Muitas das coisas que nós ouvimos aqui na mensagem, de repente não todas, mas em várias delas nós temos pecado, é ou não é? E justamente por isso Cristo precisou vir e morrer na cruz, no meu e no seu lugar. O vinho nos lembra do seu sangue derramado na cruz do Calvário. O pão nos lembra do seu corpo moído por nós. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor por Cristo Jesus. Quando nós ouvimos a pregação da palavra de hoje, nós sabemos, ó Pai, que somos pecadores. E muitas vezes por palavras, com a nossa língua, com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes, às vezes iradas, nós temos pecado contra Ti, temos pecado contra o nosso irmão. Deus, obrigado por essa palavra que nos exorta, obrigado por essa palavra que nos ensina que não é assim, que devemos ser diferentes, e obrigado porque por nós mesmos nós sabemos não conseguiremos, mas Tu nos enviaste Cristo Jesus. Ele pagou o preço na cruz para que os nossos pecados, esses erros cometidos, fossem perdoados. Portanto, ó Deus, que nós possamos saber disso e ter a convicção disto, que em Cristo nós encontramos redenção e que os nossos pecados na cruz foram perdoados, mas que nós não possamos ficar a repetir os mesmos erros, mas que o Teu Espírito Santo nos ensine, através da pregação desta noite, através da Tua palavra, que nós devemos ser diferentes. Santifica-nos, ó Pai, a cada dia. Santifica a Tua igreja, o Teu povo aqui presente, aqueles que nos visitam, que estão entre nós, que todos nós saiamos daqui com essa certeza. Somos pecadores, sim. Palavras, pensamentos e ações nós pecamos, mas em Cristo Jesus nós somos perdoados. E com a ajuda do Espírito Santo, nós somos transformados dia em dia, de glória em glória, a sermos parecidos com Cristo. Portanto, ó Deus, obrigado pelo perdão, obrigado pela redenção, obrigado por esta pregação e obrigado, ó Deus, porque nesse momento como igreja nós podemos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor e celebrar comunhão com a ceia do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Queridos, você deve ter recebido, quando adentrou o culto, esses elementos que são os elementos da ceia do Senhor. Alguém não recebeu ou não apanhou ali na porta, o diácono Sidney fará chegar até você um desses elementos. Como eu disse, esse sacramento, instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo, eles nos lembram do porquê Cristo veio. Ele veio, morreu na cruz, para que nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados. O texto que sempre nós lemos aqui e nos prepara para esse momento, são vários nas Escrituras. Nós faremos uso, e eu peço às minhas irmãs ali da projeção, que possa preparar para nós o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Nós leremos a partir do versículo 25. E eu queria convidar você a fazermos uma leitura uníssona desse texto. Melhor, 23, pode deixar o 23, isso. Vamos ler juntos? Será exibido ali? Leamos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bem forte agora. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos repetir o versículo 26? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que isso fique gravado no meu e no seu coração. Por que Cristo veio? Por que Cristo morreu? Foi no meu e no seu lugar, para que sejamos redimidos dos nossos pecados. Amém, queridos? Eu quero convidar o Ministério do Louvor que vem aqui, e eles estarão louvando ao Senhor, ainda antes de nós celebrarmos a comunhão. Cantemos, pense na letra desta música, Pão e Vinho. Segure seus elementos. E durante esse cântico, o texto de 1 Coríntios, ele prossegue dizendo: se alguém comer ou beber indignamente, come e bebe juízo para si. A mesa do Senhor é uma mesa que pertence ao seu povo, ao povo de Cristo. Não é da Igreja Presbiteriana Águas Vivas, não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, é do Senhor Jesus. Portanto, é para todos aqueles por quem Cristo morreu. E se Cristo morreu por você, e você já assumiu um compromisso com Ele através do batismo, você é convidado a participar desta mesa. Não deixe que nada o afaste dela. E nós aprendemos sobre perdão nessa noite. Durante esse cântico, ore. Se há algo no seu coração que o incomoda, ore, peça perdão, que o sangue de Cristo é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Ouçamos esse louvor em oração. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor,
unidos neste amor. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar. No perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céu é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir num grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo esplendor. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Através do vinho e do pão, nós nos lembramos do sacrifício de Cristo que nos garante perdão. E hoje, queridos, nós podemos celebrar comunhão. Portanto, celebremos comunhão na certeza do perdão e em seu coração que haja sempre, sempre a esperança da redenção, porque Ele prometeu que voltará para celebrarmos juntos na glória eterna. Amém, queridos? Todos que participarão já estão de posse dos seus elementos, já desembalados. Oremos consagrando os elementos e logo em seguida, todos juntos, como ainda diz também o texto de 1 Coríntios, comeremos dele todos, participaremos juntos do pão e do vinho. Deus, queremos consagrar a Ti esses elementos, que agora deixam de ser do uso comum para fazerem parte da ceia do Senhor, como o próprio Cristo instituiu. Nós queremos, ó Deus, diante do Senhor, agradecer por esses elementos que nos trazem à memória a nossa redenção, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aqui está um povo imperfeito, mas perfeitamente libertado, salvo e remido por Cristo Jesus. O sacrifício perfeito, feito na cruz, nos garante a redenção. Obrigado, Pai. Recebe o Teu povo que sabe da Tua presença aqui, em nós e no meio de nós, espiritualmente, e desfruta contigo e desfrutamos uns com os outros de comunhão. Louvado seja o Teu nome por esta preciosa comunhão, pela Tua redenção em Cristo Jesus, e é para a glória de Cristo Jesus. Amém. Tome o seu pão, comamos, portanto, dele todos. Comamos o pão. Tendo comido o pão, o Senhor Jesus também toma o cálice. Diz: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todos em memória de mim. Tomemos também o cálice. Oremos. Deus bendito, Senhor e eterno,
Mais uma vez, diante do Senhor, nós rendemos ações de graças e te glorificamos por tão preciosa oportunidade de estarmos aqui juntos, igreja reunida, de estarmos celebrando comunhão, de estarmos, ó Deus, sentados à tua mesa e participando da ceia do Senhor, nos lembrando da redenção, nos lembrando do perdão e desfrutando em Cristo salvação. Abençoa o teu povo, consagra este povo, protege este povo, a cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, fortalecendo-os na fé, capacitando-os a cada dia a viver essa fé, a cada dia fugindo do pecado e vivendo na tua luz. Ó Deus, abençoa meus irmãos e irmãs nesta semana, guardando-os do mal, livrando-os, ó Deus, de todo o perigo, de contaminação por esse vírus. Abençoa cada lar aqui presente e representado, cada lar que faz parte desta família, Igreja Presbiteriana Águas Vivas. E nós nessa noite te agradecemos pelos visitantes também que estão conosco. Senhor, que eles tenham sentido a tua presença neste lugar, e que tu venha alegrar os seus corações, que eles e nós, cada um, possamos sair daqui na certeza de que tivemos um encontro com o Senhor. Dá-nos uma semana de bênção, de paz na tua presença, de conquistas para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, queridos. Palavra com o pastor Arlindo. Guarde os avisos após o pós-lúdio. Nós mesmos assentados, vamos receber a bênção após os avisos. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua maravilhosa paz. Que a graça, a comunhão e a consolação do Trino Deus te acompanhem, meus queridos, com todos aqueles que um dia foram perdoados pelo nosso Deus. Que assim seja não somente hoje, mas por todos os séculos dos séculos.